TCC. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem ou ativem o modo silencioso de suas aparelhos de telefone. E é com muita honra e satisfação nos reunimos nessa tarde, na instituição Eterna Teresa Nunes, neste evento de apresentação de trabalho e conclusão de curso da turma A do terceiro ano de serviço técnico em administração integrada ao ensino médio. O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza, instituição de desenvolvimento, tem como objetivo trabalhar com simples profissionais de forma que possam e tenham capacidade de atuar junto ao mercado de trabalho. No caso da presente solenidade, trata-se do técnico em administração, que deve mobilizar conhecimento, habilidades e atitudes para saber, poder e querer mudanças com a introdução e inovações tecnológicas, gerenciais e organizacionais, visando corrigir distorções no modelo de cadeia de. Convidamos agora a professora Juliana Valles, nossa coordenadora pedagógica, para a abertura do evento de apresentação de trabalho e conclusão de curso. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à ETEC Teresa Nunes. Eu sou a professora Juliana Valles, estou na coordenação pedagógica esse ano de 2023. Estou em nome da diretora Renata, que está de férias, e a professora Romi, que hoje, que é a coordenadora deles, acabou ficando adoentada e não está presente hoje na unidade. Então eu queria parabenizar nossos alunos, né, pela conclusão aí dos trabalhos e os familiares que vieram aqui presentes, né, prestigiar este momento deles. Eu sempre falo para eles que é um orgulho, né? Chegou nesse momento, né? É uma honra, né, estar aqui hoje. A gente sabe a dificuldade de 3 anos, né, fazer o curso técnico e o ensino médio junto. É bem cansativo. Então, só pelo fato de estarem aqui hoje é muito importante para a carreira de vocês. Também quero parabenizar a banca de hoje, os professores, o convidado de hoje, né, pela presença de vocês. Eu sempre gosto de falo para o Artemio, que eu também sou do Centro Paula Souza, né? Eu fiz ensino médio no Centro Paula Souza, eu sou etecana, fiz o técnico de logística e sou patecana também. Então eu sei todas as dificuldades que vocês passaram por aqui, vão passar ainda, né, no ensino superior, e eu sei o quanto é cansativo. Então eu estou muito orgulhosa de vocês terem chegado até aqui. Quero parabenizar vocês, sucesso na carreira de vocês, e a gente vai se encontrar algumas vezes. E agradecer aos pais e familiares pela confiança em deixar os seus filhos conosco aqui na ETEC Teresa Nunes, tá bom? Muito obrigada a todos. Agradecemos também a presença da professora Luciane Carvalho. Agradecemos também a presença dos alunos da ETEC, amigos e familiares. O trabalho de conclusão de curso constitui-se uma atividade escolar de sistematização do conhecimento sobre um objetivo de estudo, permitente à profissão, desenvolvida mediante a orientação, acompanhamento e avaliação docente, cuja realização é requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma de técnico. Apresentamos agora as pessoas que irão compor a nossa banca examinadora. Professora Alcine Maria de Conceição. Professora Valéria Eduardo Silva. E o professor e orientador do TCC, Aterno Artêmio Henrique de Santos Soares. E agora iniciaremos a primeira apresentação. O trabalho será apresentado sob o título A Importância da Língua de Sinais no Contexto Escolar. Temos a aluna Beatriz Siqueira da Silva, Evelyn Maiane Alves da Silva, Larissa Fernandes Silva dos Santos, Maria Fernanda Amaral Souza, Sabrina Silva Marcos dos Santos.
tarde a todos. Boa tarde. Hoje vou dar início à nossa apresentação de TCC, a importância da língua de sinais no contexto escolar. Bem, primeiro de tudo iniciando, o que é a língua de sinais? A língua de sinais é, podemos dizer assim, a segunda língua do Brasil, mas ela é muito pouco conhecida, ela é muito pouco utilizada por práticas de preconceito, falta de informação, falta de verba, falta de humanidade para consultas e livros. Trazendo isso, eu vou falar sobre a problematização que acontece sobre esse tema. A problematização traz para nós a falta de verba que as escolas, as ONGs, muito pouco elas recebem para conseguir tratar sobre isso. Às vezes é quase zero que elas recebem. Tanto que é muito difícil encontrar uma ONG que fale sobre esse assunto. Também há pessoas com muita intolerância que acabam vendo de forma errada a comunicação com pessoas surdas e mudas, acabam vendo como muitas pessoas acabam levando como se fosse o satanismo, colocamos assim, por causa do gesto que fazem na Bíblia e o jeito que eles tentam se comunicar ao ler alguma coisa. A partir disso também temos a falta de verba, que muitas escolas não recebem nada do tipo. Temos a falta de humanidade e consideração contra uns ou outros. Bom, agora apresentamos nosso objetivo específico. Com o propósito de alcançar o nosso objetivo principal, algumas ações específicas devem ser feitas, incluindo visitas em ONGs, visitas em escolas com ensino de Libras, entrevistas com pessoas sobre a forma de ensino e entrevistas com crianças e docentes com a intenção de saber como é a vivência entre outras pessoas. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a nossa metodologia. O tipo de trabalho adotado para esse trabalho de conclusão do curso foi exploratório e qualitativo. Foram realizadas pesquisas de campo, levantamento de fontes bibliográficas sobre o tema e entrevistas com indivíduos que vivenciaram situações em que foi necessário utilizar a língua de sinais. Bom, agora dando início ao nosso referencial teórico, eu vou explicar resumidamente sobre a história da língua de sinais. A língua de sinais deu início no Segundo Império, quando Dom Pedro II fez um convite ao francês Ernest Goüet, que sabia entender da língua de sinais, pedindo que ele implementasse a língua de sinais francesa, pensando no bem-estar do seu neto, que era surdo. Goüet aceitou essa proposta de Dom Pedro, porém, pensando mais além em outras pessoas que já possuíam essa deficiência, ele fez uma proposta para que ele pudesse criar um projeto para ajudar mais pessoas, obviamente envolvendo o lado financeiro. E Dom Pedro aceitou, pensando mais no seu neto. Então, com isso, Goüet criou o Imperial Instituto Surdos Mudos, reconhecido por seu ISM, em 1857, que com o tempo, até então, é conhecido atualmente como Instituto Nacional de Educação de Surdos. Boa tarde a todos. Agora irei falar sobre os aspectos linguísticos. A língua de sinais, como
no Brasil, onde elas encaixam ela para ser reconhecida. Essas normativas são uma maneira de conseguir colocar em escolas, empresas, em qualquer lugar, a Libras, para conseguir ser uma maneira reconhecida, para ajudar eles. Iniciamos nosso desenvolvimento visitando 4 escolas, em principal no ensino fundamental, e fizemos algumas perguntas sobre o nosso tema. Uma das perguntas foi se a escola tem alguma preparação para conseguir incluir alunos com deficiência auditiva. 2 das escolas responderam que não conseguem incluir esses alunos porque lhes falta verba, ou seja, lhes faltam professores capacitados, instrutores, intérpretes de Libras, para conseguir ter essa comunicação entre o aluno e o professor. E falta também salas exclusivas para esse tipo de pessoas com deficiências, além de ter mais acessibilidade pela escola. Já as outras 2 escolas responderam que conseguem sim incluir a língua de sinais, inclusive uma delas tem um departamento exclusivo para isso. A outra pergunta foi o que vocês achariam se incluísse nas instituições do ensino fundamental, aulas para alunos, tanto como ouvintes como para não ouvintes. E somando todas as respostas, nós temos que seria maravilhoso conseguir incluir essa matéria para todos os alunos, pois preparariam eles para o futuro, para serem bons profissionais. Além disso, eles desenvolveriam uma empatia, porque eles não estão aprendendo apenas para termos de emprego e tal, mas estão aprendendo para conseguir se comunicar com os povos do seu país. Pode passar. Nós conhecemos a professora Karen Priscila, de 27 anos. Ela é professora de Libras no Instituto da Dom Bosco, localizada perto da subprefeitura de Itaquera. E ela é parcialmente surda, ou seja, ela perdeu 40% da sua audição na sua infância. Então, ela não consegue ouvir barulhos agudos. Ela não consegue ouvir voz de mulher, não consegue ouvir campainha, não consegue ouvir toque no celular. Então, ela utiliza um aparelho auditivo que capta o som e devolve o som para ela de uma forma robótica. Ela nos contou como foi a infância dela e nós perguntamos quando e como ela aprendeu a língua de sinais. E ela nos contou que ela aprendeu no seu primeiro emprego, que ela entrou pela cota de PCD. E lá tinha 3 surdos que a ensinaram língua de sinais para conseguir se comunicar com eles. Desde então, ela se interessou bastante pela língua de sinais e estudou por 5 anos, até que ela entrou na instituição da Dom Bosco como recepcionista, mas depois ela subiu de cargo e virou a professora e ela está trabalhando lá faz 2 anos. Nós perguntamos a ela qual foi a maior dificuldade que ela passou por ela ser surda. E bem, ela menciona que como ela não é totalmente surda, ela não teve muitas dificuldades pela vida dela. Só algumas tiveram que prestar mais atenção na parte da comunicação, mas eles não tinham muita dificuldade. Mas a maior dificuldade foi no período da pandemia, que como ela é parcialmente surda, ela consegue ouvir, mas ela precisa utilizar da leitura labial. Então, na pandemia, ela perdeu essa ferramenta. Então, essa foi a maior dificuldade que ela passou. Também perguntamos o que as pessoas acham quando ela fala que ela é surda. Por quê? Porque ela tem um sotaque diferente. Então, as pessoas perguntam se ela é estrangeira, e ela brinca dizendo que ela é francesa, que veio da França, mas depois ela explica que por ela ter perdido a audição muito nova, ela perdeu com 4 anos, ela ouvia as palavras de uma maneira diferente, então ela reproduz as palavras de uma maneira diferente. E isso faz com que ela tenha um sotaque. Então ela sempre vai ter que ficar praticando ao fundo dela, para que a dicção dela saia de uma forma melhor e mais clara para as pessoas ouvirem. Ela também menciona que ela foi em uma palestra alguns anos atrás e o palestrante pediu para as pessoas subirem ao palco para contar a vivência deles, e uma criança subiu ao palco e contou
explicou para todos por meio de língua de sinais que é realmente muito difícil ser surdo num país em que ninguém consegue se comunicar. As crianças não querem brincar com ela, os adultos não conseguem se comunicar com ela. Então, é realmente muito triste, é vergonhoso que cerca de 5 a 10% da população brasileira saiba a língua de sinais, sendo, como foi dito, a segunda língua do nosso país, fazendo com que os surdos sejam estrangeiros dentro do seu próprio país. Nós visitamos a escola Severino Fabiani para crianças surdas. Ela se localiza perto do Itaim Paulista. Ela é uma escola bilíngue, ou seja, ela ensina a língua de sinais e a língua portuguesa, excluindo o inglês, pois eles tiraram a obrigatoriedade do inglês para conseguir colocar a língua de sinais. E nós fomos recebidas pela coordenadora Marisa, e ela nos explicou a história do lugar, e nós fizemos algumas perguntas sobre como as crianças aprendem, como são as vivências delas, como elas são introduzidas pela língua de sinais. E ela nos conta que as crianças, elas são recebidas já pela língua de sinais. Elas entram pela escola e elas são recebidas por um bom dia. E todos os funcionários da instituição devem saber língua de sinais para conseguir se comunicar com a criança caso encontre ela em algum lugar. Então, todos sabem, desde a pessoa que trabalha na cozinha até a pessoa que está mais reclusa lá na secretaria. Então, todos devem saber língua de sinais. E bem, como é a vivência das crianças? As crianças são como crianças ouvintes. Elas brincam, elas brigam, elas fofocam, elas colam, só que tudo isso por meio de língua de sinais. Essa é a única diferença, não tem muita distinção. Também, as crianças, elas aprendem por meio de imagens reais e repetições. Como assim imagens reais? Os surdos, eles precisam de bastante explicação para conseguir entender o que você está falando. Precisa de muitos detalhes. Então, para ser ensinado para uma criança, não pode ensinar a partir de um desenho de um animal. Precisa da foto real do animal. E também por meio de repetições. Como assim? Eles estão ensinando um livro sobre cores. Depois de um tempo, eles vão voltar no mesmo livro, que elas lembram sobre cores e vão ensinar sobre animais. Então, é sempre por meio de repetições. E cada matéria tem uma dinâmica diferente para conseguir ensinar por meio de língua de sinais, desde matemática, história, ciência, todas as matérias. Eles têm, no período da semana, uma aula de 50 minutos só sobre língua de sinais. Então, mesmo que a criança não saiba, ela sempre vai ser introduzida e com o tempo ela vai aprendendo a conseguir se comunicar entre os outros. Nós perguntamos a ela o que acontece com a criança quando ela sai da instituição para ir para outro tipo de ensino, para ir para o ensino médio. E ela nos conta que ela recebeu bastante reclamações porque os alunos saem da escola e eles vão para uma escola que não tem um intérprete, então eles ficam negligenciados, eles não conseguem estudar, eles não conseguem se comunicar com as outras pessoas. Então, até conseguir um intérprete para eles demora muito tempo, em torno de 6, 7 meses. E quando finalmente consegue um intérprete, o contrato dele dura muito pouco, ele acaba o contrato, a criança fica novamente sem conseguir se comunicar, sem conseguir aprender. Então acaba o ano e não consegue saber o que passou pelo ano. É muito humilhante passar por isso. Ela também nos contou que esse ano mesmo aconteceu que uns pais foram na escola para pedir para um dos profissionais, um dos professores, acompanhar a criança ao médico. Porque os pais não conseguem se comunicar com a criança por meio de Libras, mesmo a escola disponibilizando um curso para os pais saberem Libras. Eles não sabem se comunicar com a criança. E eles foram lá para pedir para o professor acompanhar a criança para ir no médico, porque o médico também
não sabia a língua de sinais para conseguir se comunicar com a criança. Então é realmente muito humilhante o que eles têm que passar no nosso país. Então, analisando agora, desde o decorrer dessa apresentação, podemos perceber o quão sofrida é a vida de alguém que tem um problema de voz, um surdo, um mudo, até mesmo pessoas que não são, como podemos analisar os próprios pais. Bem, podemos ver o quão importante é a língua de sinais, não só no contexto escolar, porque precisamos disso para a vida, porque foi citado um médico que não sabia, um doutor, alguém que é regido de tanto conhecimento, mas não pôde atender uma criança. Por sorte, a criança poderia ter sim um ouvinte, mas e quando a criança não tem um ouvinte? A criança pode acabar piorando se for uma doença grave e pode acabar morrendo ali na mão de todos, mesmo tendo tanto acesso a conhecimento, tanto acesso a poderes públicos, como podemos dizer assim. Também é mostrado que a falta da empatia por muitas pessoas de não buscarem informação, de não sequer tentarem cuidar de saber esse conhecimento, acaba gerando uma sociedade mais fraca, porque os próprios brasileiros que possuem algum problema de surdez ou mudo são considerados estrangeiros dentro do nosso próprio país. O Brasil, ele é um país considerado sempre portas abertas, um país acolhedor, mas para nós próprios brasileiros, ele é um país que fecha as portas e janelas, mostrando a negligência que muitos de nós sofremos. Mesmo não sendo só surdos, mudos, nós cegos, negros, pobres, todos sofrem um tipo de negligência dentro desse pobre país. Vendo isso, nós podemos também ver que muitos surdos acabam tendo uma dificuldade tremenda em procurar um emprego, em procurar outra coisa. A professora citada, ela só conseguiu aprender Libras quando ela conseguiu entrar por uma taxa e foi aprender com outros surdos a língua de sinais, porque é muito difícil conseguir isso. Puxando esse gancho, eu venho citar que a nossa hipótese foi concluída sim, porque a falta de verba influencia muito na língua de sinais. Porque uma escola como, vamos dar exemplo, aqui no Centro Paulo Souza, ela não possui uma sala adequada para dar uma aula de Libras. Ela não possui um professor que saiba Libras. E isso vem acarretando em muitas escolas, principalmente na periferia, que não possui, muitas vezes, nem para o almoço das crianças. Mas o jornalista foi falando sobre, nós ficamos fazer a visita de uma ONG. Nós fizemos, só que a ONG não era um local físico. Ele falou que seria uma reunião online, mas poucos ele aceitou. Porém, ele não quis ceder aos conhecimentos, ele não quis, ele quis problemas para o bem próprio dele. Então, nós resolvemos retirar essa entrevista para não prejudicar o nosso decorrer do trabalho. Puxando nisso, nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, porque conseguimos sim memorizar que se não fosse Ele, nada disso teria acontecido, nós não teríamos conseguido chegar aqui. Agradecemos os professores, não só aqueles que nos auxiliaram, mas também aqueles que, quando precisamos de um ombro, do conselho, que estavam ali para nos ajudar. Agradecemos nossos familiares, pais, tias, primos, avós, que estavam ali quando nós precisamos de um ombro amigo para chorar ou de conselho. Agradecemos a Eterna Teresa Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira, que nos cedeu esse curso e essa vaga para podermos utilizar em termos de conhecimento maior. Agradecemos a Escola de Educação Especial Severino Padrinho para Crianças Surdas, que cedeu-nos a visita e propôs nos ajudar nessa pesquisa, e a todos que estiveram presentes, mesmo indiretamente durante todo este trabalho. Muito obrigada a todos por essa atenção. E esse foi o nosso trabalho. Muito pertinente aos dias de hoje. Eu achei bonitinho porque assim, eu anotei todos os objetivos que eu fiz de vocês.
E aí faltou a outra. E aí achei muito bonitinho que exatamente aquilo que a gente orientou, né? Quando uma das etapas não for concluída, na considerações finais, na conclusão você menciona o porquê. Parabéns, foi certinho. Você também do slide, conforme a gente orientou também. Esse tema ele é importantíssimo. E essa falha que existe, né, no nosso país de incluir Libras no ensino médio ou no ensino fundamental, isso acarreta lá na frente quando a gente vai para o meio corporativo. No meio corporativo, com a cota, né, com a cota do PCD, que aí as empresas foram obrigadas a ter um número X de funcionários do perfil do PCD, a gente observa que os cursos são, na verdade, muito excluídos. Pouquíssimas empresas têm essa ousadia de colocar o PCD de auditivo. Por quê? Porque a comunicação interna vai ser muito complicada, né? Existe ONG que faz recrutamento para isso, mas a falha, eu estava explicando na indústria que eu trabalhei, nós tivemos e não deu certo. Infelizmente, não deu certo. O tempo para se aprender Libras foi muito curto, então a gente não conseguia se comunicar com os funcionários, e eles optaram em trocar o tipo de PCD. Um tema eu achei interessante, só faltou um pouquinho, é lógico que vocês focaram na escola, mas é importante levar isso, poderia trazer, até porque o nosso curso é de administração, poderia trazer alguma vivência, algum depoimento, alguma coisa em relação à empresa. Porque é importante a gente ver isso. Na escola há falha, mas isso reflete lá na frente, porque esse PCD não fica incluso no caráter socioeconômico. Porque quando o PCD está trabalhando, ele é incluso na sociedade. Na fase econômica, na social, porque ele começa a trabalhar, trazer dinheiro em casa, comprar as coisinhas dele, então ele está sendo incluso. E assim, como essa questão da Libra, por ser muito difícil, se tornou assim, difícil de ver isso na empresa. Se fizeram certinho, foram fazer entrevista, foram além da escola, foram fora, né, fazer esse de campo é muito bom, produtivo, traz muitas ideias para a gente se organizar o que quiser. Então, só quero parabenizá-los, foi muito bom, parabéns. Boa tarde. Como eu disse bem? Tá, parece que tá meio baixo. Acho que é o jeito que eu estou colocando que estava lá no né? Bom, primeiramente um agradecimento ao professor Artêmio por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, do terceiro de administração do IPEC, e dizer para vocês também, como eu disse nas outras turmas, que é muito prazeroso você voltar na escola e observar essa evolução que os alunos vão tendo no decorrer do aprendizado do curso, né? Com relação a vocês, eu anotei algumas coisas. Quando a gente olha para o PCD, quando a gente olha para o PCD, a primeira coisa que a gente fica pensando, de acordo com o tema, de acordo com o que vocês falam, sobre o exame falando, são aquelas palavrinhas que vocês ouviram desde o PTCC, provavelmente. A viabilidade, a pertinência, a relevância, aquela coisa toda. E está perfeito. Maravilhoso de vocês. É pertinentíssimo, porque hoje, se a gente não falar de inclusão em qualquer segmento social, a gente está fora. E elas estão muito bem. Ela não falou só da questão das Libras, mas todos os segmentos, todas as dificuldades que nós temos hoje para a inclusão. Então, maravilhoso. A relevância não discutir. É humano, não é? Então, portanto, relevância. E a viabilidade também. Por que eu pensei nessa viabilidade? Pensei do ponto de vista do propósito de foco, de alerta social, porque o técnico em administração está em todos os segmentos sociais, então eu pensei nisso. Pensei na questão do técnico em administração dentro da gestão escolar. Se ele estiver lá dentro, ele pode puxar para esse aspecto, seja em que nível de instância ele estiver lá dentro. E pensei,
principalmente no RH. Administração e RH caminham de mãos dadas. E levar a ideia, como vocês estão levando dessa inclusão, pelo amor de Deus, imagine vocês indo procurar um emprego, numa entrevista de emprego, depois de ter pesquisado lá a missão, os valores, a visão daquela empresa, que é bom se preparar, seja para que empresa a gente for, já dá uma olhadinha antes da entrevista. Lá no bate-papo, conversando, vocês soltarem e olha, no nosso trabalho de conclusão do curso, no meu trabalho de conclusão do curso, nós tivemos essa preocupação, eu tenho interesse em trazer essas ideias para cá, eu tenho interesse, blá, blá, blá. Olha quanto ponto você está ganhando numa entrevista de emprego, lá no blá, 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 soltando essa fase da vida de vocês dentro de uma escola técnica que perfeitamente foi dito o nome, Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira, que é outro destaque, um outro destaque, uma preocupação bacana na apresentação. E, por fim, a postura de vocês. Não tinha ninguém balançando a mão dentro do bolso, tem que estar todo mundo com aquela mãozinha tradicional certinha. Então, eu achei isso perfeito, padrão de cores e apresentação, a elegância que vocês ocuparam de estarem aqui. Então, professor, acho que elas estão prontas. Parabéns. Muito obrigada, meninas. Podem se retirar.